Eleições americanas. De verdade. Eleições Estados Unidos. Eleições nos Estados Unidos. A gente avisou aqui, né, Toioli? O debate vai ser quente, vai ser uma bagunça, vai ser uma troca de acusações e não deu outra. Direto de Cleveland, Ohio, o mundo inteiro acompanhou ontem o primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden. Como previmos aqui, a gente falou, a gente avisou, o debate teve troca de insulto, bate-boca, o Trump falando em cima do Biden. O Biden falou pro presidente dos Estados Unidos, você poderia calar a boca? Foi isso mesmo que ele falou? Foi isso mesmo que ele falou. Mandou calar a boca na televisão em rede nacional. O mundo inteiro assistiu isso. Teve isso e teve mais, né? O Trump interrompeu o Biden várias vezes, disse que o Biden não era nada esperto, que esperteza não era uma qualidade dele, e que ele também não fez nada em 47 anos de vida pública. Você quer começar a comentar essa parte, Tonela, dos insultos, das trocas de acusações, da tática do Trump em ficar falando em cima do Biden o tempo inteiro? Foi uma confusão, né? Bom, eu acho que eu queria comentar o que cada um falou de verdade e de mentira até onde eu pude alcançar. Boa, tá? Você fez essa apuração. Então é o seguinte, o Trump falou que no próximo governo dele, se eleito, ele vai incentivar cada vez mais a lei do ar puro, e ele foi o presidente que menos incentivou a lei do ar puro nos Estados Unidos. Segundo, o Biden falou que no governo do Trump você teve o maior desemprego da história dos Estados Unidos. Mentira, o maior desemprego da história dos Estados Unidos foi no crack da Bolsa de Nova York de 29. Outra, o Biden sempre falou the people, as pessoas, ele não dirigiu um ataque, fora esse cala-boca, ele não dirigiu um ataque direto ao Trump, ele falava, as pessoas estão dizendo do senhor, as pessoas atribuindo sempre às pessoas. Ele não assumiu o protagonismo. Entendi. Como o Trump assumiu. Mas ele chamou de palhaço 2 vezes, né? Sim. Ele xingou o presidente de palhaço. Mas uma coisa que me chamou a atenção também foi quando o mediador Chris Wallace falou pro Trump como ele se posicionava com relação ao seu apoio à supremacia branca. E os caras da supremacia branca, pra quem não sabe, são conhecidos nos Estados Unidos como Proud Boys. Aí o Trump só falou isso aqui. Proud Boys, stand by. Né? Garotos orgulhosos, deem um tempo. O Trump falou que o governo dele teve o maior crescimento de PIB com 2,7%. Mentira. O maior crescimento de PIB da história americana se deu em 50 e 51, logo depois da guerra, quando o PIB triplicou. E foi nessa época que surgiu o que na economia americana se chama de baby boom. São as pessoas nascidas nos anos 50, tipo que tem a idade do Mick Jagger hoje, numa geração em que entre 50 e 55, digamos, o ideal era casar, dançar rock and roll e fazer muitos filhos e constituir família. Então, explodiu a população americana entre 50 e 55, graças ao crescimento de 7% do PIB em 1951. Portanto, o Trump errou. Ele apagou uma das páginas mais brilhantes da história americana ao egoisticamente puxar para si a história de que ele tem o maior PIB com 2,7%. Francine, o candidato democrata também falou que vai mandar 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil na preservação do meio ambiente e avisou também que o país pode sofrer consequências econômicas significativas se não cuidar da Amazônia. Foi uma ameaça, né? Foi uma ameaça e antes de comentar sobre esse comentário do Biden, eu fiquei extremamente decepcionada ontem, não do ponto de vista só como brasileira, enfim, e eleitora, não nos Estados Unidos, mas eleitora num termo geral, assim, num termo mais amplo, porque a gente às vezes fica criticando somente aqui no Brasil também, né, criticando nossos políticos, criticando nossa política, enfim, e a gente verificar tudo aquilo que aconteceu ontem, aquele show, aquela panaceia que aconteceu naquele debate, porque acho que os eleitores americanos saíram derrotados desse debate, não houve vencedor.
Acredito que ninguém tenha gostado do que viu ali, aquelas ofensas. E aquilo que a gente falou aqui recentemente nas entrevistas com os nossos candidatos a prefeitos, a gente falou muito em aquela frase do Desmond Tutu, que não precisa você levantar a voz, você tem que melhorar seus argumentos. Ali a gente via que não tinha de fato um argumento convincente nem de um lado nem de outro. Acredito que foi uma perda total, assim, para toda a população americana e mundial também, né? Porque precisa muito dos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo. Então, verificar toda aquele jogo cruzado de ofensas realmente foi muito triste no ponto de vista de ser humano mesmo, de humanidade, né? Ver aqueles dois homens brancos, dotados de superioridade, poder, enfim, trocando aquelas farpas todas, foi realmente muito triste. Mas em relação ao que o Biden falou a respeito dos 20 bilhões de dólares para a Amazônia, e o nosso ministro aqui do meio ambiente até falou com ironia, bom, será que é anual isso? Espero que seja anual. Vamos lembrar do Fundo da Amazônia, que foi criado para receber recursos, a gente recebia principalmente recursos da Noruega, grandezas assim de 3,4 bilhões de reais em relação a isso. Mas em 2019, esse fundo ele foi fechado com 2,2 bilhões em caixa. Simplesmente por falta também de projeto, né? Então, de fato, soa até meio que vazio todo esse comentário, porque a gente não tem hoje um projeto também para a reconstrução da Amazônia. Então, por isso que qualquer recurso que venha hoje, de fato, a gente lembrar que Noruega e Alemanha, que eram os países que mais contribuíam para esse fundo, eles cessaram as ajudas justamente porque a gente não tem esse projeto, de fato, de preservação do meio ambiente. Então, soou, obviamente, pro ministro aqui, pro presidente também, que fez uma declaração em relação a isso. Que interesses que os Estados Unidos também têm em relação a isso. Enfim, como a gente não tem projeto, como a gente não tem uma construção em relação a isso, fica muito vago também e a gente não sabe muito bem o que fazer com esse tipo de informação. Mas é nítida, né, a preferência aqui do nosso presidente da República pelo Donald Trump e do mercado financeiro também, pelo atual presidente Donald Trump. Sobretudo porque Biden tem as políticas de taxação de grandes fortunas e aumento de impostos, e isso o mercado não vê com grande credibilidade. Agora, eu gostei do Trump falando uma coisa. Ele falando que ele não gosta de pagar imposto, né? Então, falando que o americano não gosta de pagar imposto, acho que ninguém gosta de pagar imposto. Usava as brechas da lei para que pagasse menos imposto. Exatamente. Acho né? que dali que vem a explicação dele, então, de pagar algumas centenas de milhares de dólares do cabeleireiro dele. Quase réu confesso de que estava sonegando imposto e usando as brechas da lei para que pagasse menos. Fogem de uma realidade, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas no caso de um bilionário que é presidente da República, ele tem que exatamente. ser um exemplo, né? E o gasto num cabeleireiro, né? Então, realmente é uma coisa que foge de um senso ético. Esse, aliás, estava até comentando com o Tom, olha, esse, aliás, foi o momento de maior destaque, assim, para mim, porque a denúncia do New York Times, que acontece no domingo, de que Trump não pagou impostos durante mais de 10 anos, de que ele só pagou $750 em 2016, 2017, se eu não me engano foi isso. Essa era a maior arma que o Biden tinha para acabar com o seu adversário ali no debate. No entanto, isso foi usado de uma maneira, não sei se errada, mas o Trump lidou com isso de uma forma tão superior, né? Ele tratou isso como se fosse uma coisa tola, como se não fosse nada, não é isso? Olha, o que você sentiu? Não, ele falou assim, ele levantou o ombro direito, quase que deu um beijinho no ombro direito e falou assim, eu paguei milhões de dólares. A auditoria que está correndo vai mostrar isso. Eu paguei milhões de dólares. E com esse beijinho no ombro, ele calou o Joe Biden, que não voltou mais ao assunto. Eu achei que ia ser a grande metralhada do debate. Também. Todo mundo achou, não todo eu. Mundo, exatamente. Todo mundo. E o Biden não teve coragem de manter essa pergunta de volta. Foi falta de coragem. E a gente precisa reconhecer algo que nós falamos aqui ontem, a habilidade que o Trump tem diante das câmeras de saber sair dessa saia justa, né? Ele foi muito mais hábil do que o seu adversário Joe Biden. Você reparou que ele fecha os olhos, ele põe meio olho e espreme os lábios e fala, eu paguei milhões em impostos, como... Desprezando, né, a denúncia. Não tivesse nem aí toda uma arte
nos expressar que o Joe Biden não tem nenhuma. É verdade. Aí entra os anos de televisão, o cara saber usar as câmeras, enfim. Um outro momento que a gente destaca desse debate foi quando o Biden chama o Trump de clown, palhaço, 2 vezes, né, Tonholi? 2 vezes. Ele chamou o presidente dos Estados Unidos de palhaço durante o debate 2 vezes. O Trump estava interrompendo a fala do Biden praticamente o debate inteiro, foi isso que aconteceu. E aí entra aquele destaque. Ontem nós comentamos aqui o caso da jogadora de vôlei Carol Solberg, que fez uma manifestação pública na televisão aqui no Brasil, mandou um fora Bolsonaro e está sendo processada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, podendo ficar 6 torneios sem jogar e R$100 mil de multa. Então, para a gente entender, para o brasileiro sentir o que é liberdade de expressão, é você poder ir na televisão, em rede nacional, chamar o presidente da República de palhaço. Mandar calar a boca. Isso é liberdade de expressão, não é, Tonholi? Totalmente. Não é o que está acontecendo. Aqui tem o Felipe Neto também está sendo alvo de um inquérito aí. Um deputado está pedindo para a Polícia Federal investigar, né? Algumas postagens. Vocês acham liberdade de expressão ou falta de educação mandar um outro calar a boca? O contexto em que isso acontece, acho que esse é algo para ser discutido. Mas você poder dizer o que ele disse ali mostra que o país defende de verdade, não é um slogan, a liberdade de expressão. Mas antes dele falar cala a boca, palhaço, o Trump tinha dado 2 golpes abaixo da cintura. Sim, vários. O primeiro falou assim: você foi o último da classe, Biden, não use a palavra inteligência comigo. Depois ele falou: o seu finado filho, que morreu ano passado de câncer, foi expulso da Marinha por uso de cocaína. Foi a única vez que eu vi o corpo do Biden se mexer. Ele torceu o corpo 3 vezes e piscou fortemente. Quase teve um ataque epilético. O filho dele morreu, né? O filho dele morreu de câncer. E o Trump não perdoou. Não perdoou o finado cheirador fuzileiro nasal. Isso é muito golpe baixo, né, Tonholi? Muito. Você usar isso num debate, na televisão, em rede. Qual é o mais baixo, né? A Francine falou que foi difícil, né, pro eleitor. É difícil pro eleitor enxergar ali um vencedor. Eu concordo. Mas você acha que é por causa dos dois não terem conteúdo? Porque eu tive a sensação que a gente tinha um candidato ali tentando apresentar algo de concreto, mas o outro estava entrando em cima o tempo inteiro. Não é isso. Que era o caso do Trump. O Trump estava interrompendo a performance do candidato Biden. Você não teve essa impressão? Tive essa impressão porque as pesquisas mostram que o Biden está à frente do Trump, então era natural que o Trump quisesse desestabilizar o oponente, né? Mas a expectativa era que, por conta da experiência também do Biden, que ele não fosse cair nas tratativas ali, nas tramóias do Trump e conseguisse manter certo equilíbrio, que não foi o que aconteceu. Enfim, acredito mesmo que quem saiu perdendo foi a população americana no debate. Não foi um debate rico em ideias, em propostas, porque estamos saindo ainda estamos no epicentro de uma pandemia, obviamente. Tinham muitos dados para serem tratados ali, muitas medidas para serem tratadas, econômicas, políticas, sociais, enfim. E ficou se ferindo o candidato, a vida pessoal, e ficaram em picuinhas. Sabe que não se resolve, isso não leva a lugar nenhum. Eu, de qualquer forma, fiquei com inveja deles, porque a gente não tem nada parecido aqui dentro. Pois é, apesar de tudo, é um debate que dá pra você assistir e você não dorme, né? Eu queria ver os nossos... Eu queria ver um Bolsonaro participando de um debate como aquele, sendo cutucado por alguém de peso, sabe? Alguém inteligente, que fizesse ele sair do sério pra ver o que ia rolar. Tava na hora de mudar os debates aqui no Brasil, né, Tonholi? Você não acha também? Não, tinha que mudar essas regras que foram estabelecidas pela TV Globo e foram copiadas pelas demais emissoras, que é o engessamento em blocos. A hora que a gente destruir o padrão Globo, você vai ter fala sobre fala. Eu adoraria ver o Bolsonaro com alguém num fala sobre fala. Imagina o Bolsonaro num fala sobre fala. Você acha que ele viria num debate? Aí já é outra história. Fala sobre fala seria ótimo. No segundo turno tem que ir, né? Vamos. Primeiro turno provavelmente ele não iria, mas vai no segundo saber, turno... de repente ele fala que pegou uma dengue aí, alguma coisa.
Muita gente no Twitter, na hora, comentou que sentiu falta do Cabo Daciolo no debate americano. Foi meme hoje o Cabo Daciolo. Cabo Daciolo virou uma referência. Mais alguma coisa para falar do debate? Teve um momento dos supremacistas, você já falou, né, Tonholi, dos impostos. A suspeita de fraude. O moderador Chris Wallace comentou mais uma vez essa questão que o Trump vive levantando, de que ele acha que vai ter fraude no caso dele perder. Aí o Trump respondeu que há 3 dias foi encontrado num lixo na Pensilvânia um voto enviado pelo correio com a votação nele, Trump. E que as pessoas estariam recebendo votos já preenchidos e quando vinha Trump jogavam no lixo. Ele quer melar, né? Ele quer ir pro tapetão, né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Ele quer levar pro tapetão, porque ele tá sentindo a possibilidade de que ele talvez perca, e aí ele já tá prevendo... Porque nas últimas eleições, a Hillary Clinton ganhou no voto e 20 milhões de americanos votaram da maneira clássica, pelo correio. A gente estima que agora seja muito mais que isso, talvez seja algo como 60 milhões. Foi por isso que o Trump colocou um diretor de correios que fez o serviço de correio atrasar 2 meses. A grande verdade.